Pulso do Saber Direito desta semana traz o que há de mais atual no direito de família. Os temas são casamento e união estável, dissolução de relacionamento, guarda, convivência e alimentos. As aulas são com a professora Célia Arruda de Castro. Olá, essa é a nossa quinta aula. São 5 aulas de Direito das Famílias. Eu ainda não tinha feito esse registro, então eu acho importante nesse momento. Direito das famílias, a expressão técnica é no plural mesmo. A ideia da doutrina foi registrar que não é mais apenas um grupo social que está apto ao reconhecimento de uma entidade familiar, como era só o casamento. A partir da Constituição de 88, outros grupos sociais passaram a ser aceitos. Esses grupos foram incluídos, deixaram de ser tratados de forma marginalizada, ganharam visibilidade e proteção jurídica. E então, a expressão direito das famílias tem a intenção de ser mais inclusivo, mais protetivo e menos preconceituoso também. Meu nome é Célia Arruda de Castro, eu sou advogada, conselheira da OAB-DF na gestão 2019-2021. Sou membro do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, o IBDFAN-DF, coordeno uma comissão de estudos acadêmicos. Nós temos feito várias reuniões estudando diversos temas, tanto de direito das famílias como de direito das sucessões também. E nesta nossa quinta aula, o tema será alimentos, pensão alimentícia. Foram 5 aulas, essa é a última. Na primeira aula, nós fizemos um trabalho de entendimento, de evolução jurídica da sociedade e do sistema legislativo no tocante ao direito das famílias, para que haja uma consciência maior do quão grande foi a mudança, tanto na sociedade como na legislação, que é para que a gente possa valorizar até melhor todo o sistema que existe na atualidade, porque por mais pontos a serem desenvolvidos que ainda existam, já houve uma evolução, sem dúvida nenhuma, muito grande. Na segunda aula, nós tratamos as espécies de entidades familiares, dando maior foco para o estudo do casamento e da união estável, por serem as situações mais comuns. Então, essas foram as escolhidas em razão dos pequenos períodos de aulas, da estrutura do programa. Na terceira aula, nós trabalhamos a dissolução desses relacionamentos, então o divórcio para as situações de casamento, a dissolução da união estável e alguns aspectos dos procedimentos que devem ser adotados ou que podem ser adotados. Na quarta aula, nós trabalhamos os modelos de guarda e o sistema de convivência, fazendo também um pouco de análise histórica, entendendo como era até muito pouco tempo atrás, e os ganhos que nós obtivemos nos últimos tempos, nos últimos anos. E nesse último módulo, nessa última aula, a quinta aula, o nosso assunto é palpitante, pensão alimentícia. Nós vamos trabalhar algumas espécies, identificar os obrigados no pagamento da pensão alimentícia, os beneficiários, quem tem direito a ela, e também alguns procedimentos judiciais, algumas peculiaridades dos procedimentos judiciais. E começo fazendo um registro de fundamento constitucional da matéria, porque todo o estudo que gira em torno da pensão alimentícia decorre da aplicação do princípio da solidariedade familiar. É bem bonito isso, inclusive, princípio da solidariedade familiar, como quem diz, no tocante à nossa matéria, no momento de dificuldade que você vivencia, um parente seu jamais lhe negará auxílio financeiro para que este momento de dificuldade seja superado. É isso, em princípio, que determina o princípio da solidariedade familiar. E mesmo com base no mesmo princípio, caso este auxílio financeiro lhe seja negado, então você passa a poder exigir essa colaboração financeira, digamos assim, coercitivamente, mediante ação judicial, na qual o juiz analisará o caso e verificará a necessidade realmente de implementação, de fixação dessa pensão alimentícia.
Em regra, a pensão alimentícia ela é devida em 3 situações diferentes. Entre parentes entre si, nós identificaremos exatamente quais são esses parentes que têm esse direito e, por outro lado, quais são os parentes que correm o risco de ter que pagar pensão alimentícia. Os alimentos também são devidos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, ou seja, alimentos que decorrem do fim de relacionamentos, sejam casamento ou união estável. E também existe pensão alimentícia com uma natureza jurídica um pouco diferente, que é aquela que decorre da prática de atos ilícitos. Então, vamos imaginar um acidente de trânsito, o culpado por aquele acidente deve indenizar a vítima e, eventualmente, a depender da natureza dos danos causados, é possível que seja fixada a pensão alimentícia, que sejam fixados alimentos. Só que, nesse caso, os alimentos decorrem da prática de um ato ilícito e não da existência de parentesco ou de um casamento ou de uma união estável finalizada, né? Um casamento que chega ao fim ou uma união estável que chega ao fim. Em razão do foco dessas nossas 5 aulas, ser de direito das famílias, esses alimentos que decorrem da prática de atos ilícitos não serão abordados nessa aula. Mas como são alimentos, são tratados dessa forma pela doutrina, eu fiz questão de registrar. Só que essa matéria, ela é foco, ela é objeto de estudo lá no direito das obrigações, no estudo especificamente da responsabilidade civil aquiliana, artigos 927 e seguintes do Código Civil de 2002. Então, nós não abordaremos. Nosso foco, então, na aula de hoje são os alimentos que são devidos entre os parentes. E, olha, sempre que eu falo em pensão alimentícia, automaticamente eu me movimento dessa maneira. Porque quando são devidos os alimentos, eles sempre são devidos com reciprocidade. Ou seja, aquela pessoa em face de quem você pode pedir alimentos, diante de uma alteração de situação fática, o que vai poder acontecer também? Essa pessoa vai poder pedir pensão alimentícia para você. Então, observem, se você tiver um rol de pessoas muito extenso contra quem você pode pedir pensão, você também corre o risco de ter um pedido de pensão movido contra você por todas essas pessoas contra quem você também poderia pedir. Esse é um princípio do estudo dos alimentos, a reciprocidade, certo? Então, cuidado ao ficar feliz na hora da identificação de um número muito grande de pessoas contra quem você poderia pedir pensão alimentícia. Um exemplo muito simples, os pais devem sustento com relação aos filhos. Em outras palavras, eles devem alimentos com relação aos filhos. Mas se a situação se inverte, o filho já está numa idade adulta, já está relativamente equilibrado profissionalmente, financeiramente, nessa época das nossas vidas, os nossos pais, eventualmente, é que passam a precisar de nosso cuidado, de nossa dedicação e de nosso suporte. Então, percebe? Altera a situação de vida. Se fosse noutra situação, eu poderia pedir pensão para o meu pai. Mas na situação atual de vida, é o meu pai que vai poder pedir pensão alimentícia contra mim. Então, fixem essa regra. Sempre que os alimentos são devidos, eles são devidos em caráter de reciprocidade, bastando que seja alterada a situação de fato que existe entre essas pessoas. Quando a gente fala dos alimentos devidos entre os parentes, fica, assim, uma sensação de que é muito vaga a regra. Entre os parentes, quem são esses parentes? Então, vamos à identificação dos parentes. Com relação aos nossos parentes em linha reta, falamos um pouco de parentesco na aula do casamento, quando identificamos os impedimentos para casamento, aquelas pessoas com as quais nós não poderemos nos casar e não teremos um relacionamento reconhecido como união estável. É aquele mesmo parentesco da nossa segunda aula. Agora, só puxando o fio da meada, refrescando a memória, vamos lembrar bem rapidinho. São considerados os nossos parentes em linha reta, os nossos ascendentes e os nossos descendentes.
Entre ascendentes e descendentes, os alimentos são devidos independentemente do grau. Então, o pai deve alimentos para o filho, mas pode ser que ele tenha que pagar alimentos para o neto e para o bisneto. Até que grau eu corro o risco de ter que pagar pensão alimentícia na minha linha descendente? Não tem limitação de grau. Da mesma maneira, na linha ascendente. O que tem que acontecer para eu correr este risco de ter que pagar alimentos? A caracterização de uma situação de necessidade. Organizando. Na nossa linha descendente, os mais próximos são os nossos filhos. E se os nossos filhos ainda não têm 18 anos, há uma presunção de necessidade em razão da pouca idade deles. Então, os nossos filhos, se quiserem pleitear pensão alimentícia contra nós, contra os pais, eles, em princípio, não precisam provar que precisa se ainda não completaram 18 anos. É uma regra de razoabilidade. Se eles não têm 18 anos, raciocínio automático feito pelo legislador, eles não têm estrutura financeira e de mercado de trabalho profissional de garantirem autossustento. Então, o pai tem que pagar. Ocorre que, mesmo pleiteado pelos filhos menores, apesar da certeza de que os alimentos devem ser pagos, o que seria discutido seria a quantificação. Então, os alimentos têm que ser pagos. Nós discutiríamos no processo qual o valor especificamente é que teria que ser pago. Isso pode se tornar um pouquinho mais complexo, mas eu trago maior detalhamento daqui a pouquinho. Então, os alimentos são devidos entre os parentes em linha reta. No caso dos descendentes, os mais próximos são os filhos. Foi essa a regra que eu já apresentei. Para os filhos, eu tenho que pagar. Não se discute isso. Essa regra absoluta existe até que eles completem 18 anos. Até os 18, ele não precisa provar que precisa, eu tenho que pagar. O que é que a gente pode discutir? O valor. Qual é o valor que efetivamente eu tenho que pagar para o meu filho? Porque o que eu tenho que pagar, isso é certo e não se discute. A partir dos 18, ele pode pedir pensão alimentícia? Pode, só que o referencial é completamente outro. A partir dos 18, não existe mais essa presunção de necessidade. Presunção é uma suposição. No caso da pensão alimentícia até os 18, é uma suposição que não pode ser afastada mediante prova feita em sentido contrário. Ele precisa, simplesmente porque não tem 18 anos. A partir dos 18 anos, ele continua podendo pedir pensão alimentícia. Só que não havendo presunção de necessidade, qual vai ser a diferença de um caso para o outro? A partir dos 18 anos, ele vai ter que provar que precisa. Com 18, talvez não seja tão difícil assim de provar que precisa, sem sombra de dúvida nenhuma. Acho, inclusive, que nessa faixa da vida pode ser a que nós mais precisamos dos nossos pais. Para o curso da faculdade, para o início ali da vida profissional. Então, mesmo já com 18 anos, é muito comum fixar a pensão alimentícia. E até quando que essa pensão deve ser paga? Não existe na lei uma data específica, não existe na lei um momento específico e não pode ser determinado um termo final para o pagamento da pensão alimentícia. O que eu quero dizer com isso? Se eu faço um acordo de pensão alimentícia com o meu filho, representado por alguém que cuida dele, não pode constar neste acordo, por exemplo, a Célia pagará a pensão alimentícia para o seu filho a partir de agora, que ele tem 5 anos, até a data em que ele comemora o seu 20º aniversário. Isso não pode ser feito. Pensão alimentícia para filhos não é possível fixar limite de tempo. Esse pagamento vai ter que ser feito e continuará tendo que ser feito enquanto perdurar a situação de necessidade. E para quem tem alguma familiaridade com o tema, já está acostumado com quase consenso que existe na jurisprudência, no sentido de que, enquanto o filho, credor dos alimentos, em benefício de quem a pensão está sendo paga, estiver estudando, essa pensão alimentícia deve continuar sendo paga. Então, ele forma no ensino médio, ele entra para a faculdade, e enquanto ele estiver cursando a faculdade,
razoável que o pai continue colaborando ou que a mãe continue colaborando financeiramente. Ocorre que alguns meninos se formam com 22 anos e outros perdem semestres e vão postergando talvez o encerramento da faculdade. Noutros casos ainda, ele termina uma faculdade e começa outra. E eventualmente ele termina a faculdade e entra no mestrado. E a jurisprudência se manifesta com a seguinte afirmativa: o pai não é obrigado a manter a profissão de estudante do filho. Não é com essa finalidade. Percebam a diferença. Quando a lei obriga o pai e a mãe a proverem, a participarem financeiramente, colaborando com os estudos do seu filho já maior de idade, a finalidade é facilitar o caminho dele para que ele tenha condições de ser inserido no mercado de trabalho com mais dignidade. Ocorre que, já que a intenção dele é estudar, e as decisões da jurisprudência dizem exatamente isso, se ele quer continuar estudando, ótimo, isso é belo, é uma maravilha, mas ele vai trabalhar de manhã e vai estudar de noite, ou vice-versa, ele vai ter que encontrar uma fórmula, pelo menos, dele também, de alguma forma, contribuir para o seu autossustento. É possível a ação de exoneração de pensão alimentícia. Então, se nesse momento houver conflito, houver por parte do pai um sentimento de que aquela pensão já não é mais devida e não há acordo com o filho, sempre que não há acordo, qual é a maneira civilizada dos problemas serem resolvidos? Submete esse problema ao judiciário. Ir para o judiciário não significa brigar, eu não tenho essa percepção. Ao contrário, é exatamente para que a gente não fique brigando, percebe? Que a gente submete o nosso problema ao judiciário e o juiz, que é uma pessoa técnica e neutra e imparcial na realidade no assunto, então ele vai dizer o direito e vai determinar ou que a pensão continue sendo paga ou que haja uma exoneração. Mas isso é muito decorrente do fato, das peculiaridades do caso. Não tem na lei e isso me impossibilita de aplicar uma regra geral. Essa regra geral não existe, ela é casuística com a finalidade de ser justa. Ela varia a depender do caso concreto. No caso dos netos, é preciso fazer uma referência. É possível que os avós sejam compelidos a pagar pensão alimentícia para os netos. Só que os netos são os nossos descendentes de segundo grau. Eles são descendentes, porém de um grau mais afastado. Com relação aos meus netos, vamos imaginar, a obrigação de sustentá-los é dos pais deles. A obrigação de sustento não é dos avós, é dos pais. Mas pode acontecer que os pais não tenham condições de sustentar os próprios filhos, demonstrada a impossibilidade. Vejam bem, a ideia não é que demonstrar que os pais não têm condição de dar ao menor o mesmo padrão de vida que os avós poderiam. A lógica do sistema não é essa. Nós estamos falando de subsistência e não de padrão de vida. Então, se a mãe não tem condições, ela pede colaboração financeira para o pai para sustentar o filho comum. Se os pais em conjunto não têm condições, pode haver uma complementação da colaboração financeira e essa complementação pode alcançar os avós. São os chamados alimentos avoengos. Usamos já essa expressão na nossa quarta aula quando eu me referi à convivência avoenga, às visitas avoengas. Avoengos é uma expressão sempre que se refere aos avós, certo? Então, é possível haver fixação de pensão alimentícia a ser paga pelos avós em benefício dos netos. Ou, quando esses netos ficam órfãos, ou seja, eles não têm pai e mãe, eles faleceram por alguma circunstância, ou, apesar de estarem vivos, eles não têm condições de dar subsistência aos seus filhos. Então, se o parente de grau mais próximo não tem condição, o de grau mais remoto, de segundo grau, os avós, contra eles o pedido pode ser feito. A obrigação dele é indireta, ok? Então, para conseguir pleitear os alimentos contra os avós, tem que conseguir provar que os pais não têm condições de dar esse suporte financeiro. Então, com relação aos nossos parentes em linha reta,
Os demais, na linha ascendente, também não tem limitação de grau. Esse pedido pode ser feito sempre em complementariedade, pedindo ao parente de grau mais próximo em primeiro lugar. Na impossibilidade dele, o pedido atinge o parente de grau mais remoto. Independentemente do grau, tanto na linha descendente como na linha ascendente. E o pressuposto de todas essas ações de alimentos é a demonstração de necessidade, tá? Então, demonstrada a necessidade, identifica qual é o parente contra quem você pode pleitear, buscando sempre, inicialmente, o parente de grau mais próximo, tanto na linha descendente como na linha ascendente também. Ocorre que o legislador imagina, em nome do princípio da solidariedade, que essa pessoa que passa por uma situação de necessidade pode não ter à sua disposição nenhum parente em linha reta contra quem o pedido de alimentos poderia ser pleiteado. E aí é autorizado, eventualmente, o pedido de pensão alimentícia contra os parentes na linha colateral. São aqueles com quem nós temos vínculo de parentesco, mas não existe relação de ascendência e de descendência entre eles. Nós também nos referimos aos parentes colaterais nas nossas aulas anteriores. São eles os nossos irmãos, tios, sobrinhos e primos, ok? Parentes de segundo, de terceiro e de quarto grau. Os parentes de segundo grau são os nossos irmãos. Sejam esses irmãos irmãos unilaterais ou irmãos bilaterais. Classificação muito simples de ser identificada. Irmão unilateral é aquele que tem com você vínculo ou só de mãe ou só de pai. E o irmão bilateral é filho deste mesmo casal, o mesmo pai e a mesma mãe que você. Tá? Então é possível também que a pessoa tenha ao mesmo tempo irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. Meus pais, enquanto eles viveram juntos, eles tiveram 2 filhos, vamos imaginar, eu e meu irmão. Então, nós somos irmãos bilaterais, filhos deste casal. Ocorre que o relacionamento dos meus pais terminou e cada um teve um filho unilateral em novos relacionamentos que eles constituíram depois do fim do casamento deles. Então, eu tenho também mais 2 irmãos, um só por parte de mãe, um só por parte de pai. São ambos meus irmãos unilaterais. Esses são os nossos colaterais de segundo grau, tá? Os colaterais de terceiro grau são os tios. E, gente, há uma confusão, às vezes, tão grande na identificação desses parentescos. Então, para que fique claro, tios são apenas os irmãos dos nossos pais. Combinado? Tios são os irmãos dos nossos pais e sobrinhos são os filhos dos nossos irmãos. E se você montar a árvore genealógica sem esquecer de nenhum intermediário, você vai ver a contagem do grau, dá direitinho, 3 graus você alcança o seu tio e 3 graus você alcança o seu sobrinho. Quem são os colaterais de terceiro grau? Tios e sobrinhos. E os colaterais de quarto grau, eu brinco que são os nossos parentes mais divertidos, são os nossos primos. E primo é só filho de tio. Filho de primo não é parente, tá? Porque quem tem famílias mais numerosas comete muito esse equívoco. E a gente vê esse equívoco, por mais incrível que pareça, em alguns esboços de partilha, por exemplo, em inventário ou coisas afim. Cuidado! Bom, os nossos colaterais de quarto grau, então, são os filhos dos nossos tios. E na contagem do parentesco, monta a família, a árvore genealógica direitinho, não esqueça de colocar nenhum intermediário e a contagem será realmente de 4 elos, né? Vai dar o quarto grau direitinho. Filhos de primos não são considerados parentes. Eles fazem parte de um conceito de família em sentido amplo. É a família lato sensu, é aquela família grande que se reúne toda para passar Natal juntos, mas não é considerado parentesco. E essa é uma característica do Código Civil de 2002. O legislador do Código Civil de 2002 restringiu um pouco o rol de colaterais, só permitindo a identificação do vínculo até o quarto grau. Então, filhos de primos não são considerados parentes. Agora, já que o nosso tema é pensão alimentícia,
eu preciso identificar se eu posso pleitear pensão alimentícia contra os meus colaterais. Identificamos quem são os colaterais: irmãos, tios, sobrinhos e primos. Imagine que você tem um tio rico, alguma coisa assim na família. É possível pleitear pensão alimentícia para esse tio rico ou para o seu irmão bem-sucedido? Imagine, o seu irmão bem-sucedido. É possível pedir pensão alimentícia? Olha só, muda um pouco a natureza jurídica dessa pensão alimentícia, porque entre os colaterais, o princípio da solidariedade familiar, ele perde um pouco de força. Colaterais, já pensou uma ação de alimentos de um irmão contra o outro? O legislador realmente entende que na linha colateral esta obrigação alimentar deve ser mitigada, porém ela existe. Mas ela foi mitigada restringindo o grau do parentesco contra quem você pode pedir pensão alimentícia. Então, só é permitida a ação de alimentos contra os colaterais de segundo grau, contra os irmãos. Irmãos, sejam eles uni- ou bilaterais, não vai fazer diferença. Contra os seus irmãos, é possível pedir pensão alimentícia. Lembrando que, se é possível pedir pensão alimentícia para o seu irmão, alterada a situação de fato, o seu irmão também vai poder pedir pensão alimentícia contra você, porque aqui a gente continua aplicando também o princípio da reciprocidade, com relação ao qual eu falei um pouco lá no começo. Então, na linha colateral, o pedido de pensão alimentícia só poderia alcançar os colaterais de segundo grau, que são os irmãos. Agora, em todos esses exemplos, contra os descendentes, contra os ascendentes ou mesmo contra os colaterais, a pensão alimentícia só pode ser pleiteada diante de uma situação de necessidade. Então, não é pelo fato de haver um irmão mais bem-sucedido naquela família que já de antemão está autorizada uma ação de alimentos contra ele. Este irmão mais bem-sucedido, em outras palavras, não está correndo este risco simplesmente por ser o irmão mais bem-sucedido, certo? O colateral de segundo grau, o irmão dele que pretenderia esse pedido de alimentos, tem que estar enfrentando realmente uma situação de necessidade, o que torna o caminho dele mais difícil para alcançar a fixação da pensão alimentícia. Mas também deve-se observar um outro fundamento para a fixação da pensão alimentícia, e este outro fundamento também se aplica a todas essas situações. Alimentos para filhos, sejam eles menores ou já atingida a maioridade, alimentos dos avós contra netos, alimentos dos filhos contra os pais, enfim, em todas as situações já mencionadas, além da demonstração de necessidade, que deve ser provada pelo interessado e que só é presumida com relação aos menores de 18 anos, deve-se provar também a proporcionalidade. O que significa isso? Esses dois fundamentos, necessidade e proporcionalidade, eles caminham juntos e existe, inclusive, uma denominação técnica para análise simultânea, necessariamente, dos dois institutos que deve ser feita. Este é o famoso binômio para fixação da pensão alimentícia. É o binômio que deve ser analisado para uma justa fixação de pensão alimentícia, analisando-se essa fixação por parte de ambos, daquele que vai pagar e daquele que vai receber. Então, a necessidade por parte daquele que recebe e nem sempre ele vai conseguir receber um valor que vai suprir completamente as suas necessidades, porque deve ser analisado também a proporcionalidade com relação à remuneração que aquele que vai pagar aufere. Ou seja, eu sei que às vezes vai parecer, e é assim na prática, que esse cobertor é curto, percebe? Alguém precisa muito, mas se for esquentar ele inteiro, alguém vai ficar desprotegido lá no final. A ideia é que, vamos imaginar, uma criança de 5 anos pede pensão alimentícia para o pai. Ninguém discute, ela precisa. Mas será que o pai tem condições de pagar em benefício dela tudo o que seria esperado numa situação de maior regularidade? Nem sempre. Então, é como se fossem analisados ambos os referenciais,
para que a fixação seja justa ou o mais justa possível no final das contas. Analisa-se a necessidade daquele que vai receber, mas também a aptidão, o potencial de pagamento daquele que vai pagar. É por isso que, quando é fixada a pensão alimentícia, normalmente são utilizadas duas ferramentas. Se aquele que vai pagar tem carteira assinada, vamos falar dessa forma, porque aí fica fácil de visualizar, mas imaginando de uma forma um pouco mais ampla, se a gente perceber que esse que vai pagar tem uma remuneração mais equilibrada, um valor constante que ele recebe todo mês, então é possível fixar a pensão alimentícia em percentual da remuneração que ele recebe. Inclusive, essa é a forma mais corriqueira, é a forma mais comum de fixar a pensão alimentícia. Analisa-se a necessidade daquele que vai receber, identifica qual é o tipo de remuneração daquele que vai pagar, e para que ele não fique com restrições de subsistência, a pensão é fixada até um determinado limite da remuneração dele, porque senão protege um e desprotege o outro, tá? É bastante difícil que fiquem todos completamente atendidos em todas as suas necessidades. Essa é uma análise muito difícil a ser feita por parte do magistrado. Por isso, as ações de alimentos têm que ser muito bem instruídas. Instrução do processo é a apresentação de todas as provas possíveis para que o juiz tenha condições de avaliar exatamente a necessidade de um e a possibilidade do outro. E aí eu estou pensando nos boletos das mensalidades escolares, das vacinas, do plano de saúde, enfim, pensem numa planilhazinha de despesa, imaginando os gastos que são feitos, que não são os mesmos todo mês, a gente sabe, mas é uma média de gastos daquela criança para justificar a necessidade dela. Identificada a necessidade dela, é interessante que sejam juntados também os comprovantes de rendimentos por parte daquele que vai pagar. É bastante comum que o judiciário auxilie na pesquisa dessas reais condições de pagamento, porque, às vezes, há alguma ocultação de condição financeira. Nesses casos, nós estudamos os sinais de riqueza, porque é bastante comum a alegação de não tenho condições financeiras ou não tenho a condição financeira que está sendo alegada, porém, os sinais de riqueza identificam a qualidade de vida que essa pessoa tem. E pode ficar contraditório alegar um rendimento muito baixo, incompatível com o estilo de vida que é levado. Então, quem recebe tal remuneração não teria condições de, eventualmente, por exemplo, de ter um determinado tipo de carro ou de fazer um determinado tipo de viagem, certo? Então, se houver alguma disparidade, uma disparidade mais substancial, o juiz pode auxiliar o credor, autor da ação, nessa pesquisa de rendimentos por parte do requerido, do réu, daquele contra quem a pensão alimentícia está sendo pleiteada. Como que esse auxílio é implementado na prática? Por meio da famosa quebra do sigilo bancário. Então, quebra-se o sigilo bancário, os ofícios são encaminhados e são apresentados nos processos. Os extratos de movimentação de conta corrente, os extratos de gastos feitos em cartão de crédito, incluindo nesses relatórios não só as movimentações de instituições financeiras, mas também de cooperativas de crédito e de outras empresas também que são da área financeira, né, e que promovem investimentos, enfim, nessa qualidade. Para que essa pesquisa, para que é feita essa quebra de sigilo bancário? Para que os verdadeiros rendimentos daquele que vai pagar sejam apresentados. Percebam que o judiciário estaria trabalhando para encontrar o justo. O critério de justo às vezes varia, né? A depender de que lado nós estejamos. Por parte do ângulo de visão do juiz, já que ele tem que ser imparcial naquele processo, então ele vai ter que colaborar com a parte mais vulnerável. E a parte mais vulnerável, em regra, é aquele que precisa dos alimentos para a sua subsistência.
Agora, existem alguns casos em que aquele que vai pagar a pensão alimentícia não recebe rendimentos assim facilmente identificados. Às vezes, no caso dos profissionais liberais, aqueles que não trabalham com carteira de trabalho assinada ou com contra-cheque, que facilitaria, sem sombra de dúvida nenhuma, a identificação dessa capacidade de prover o sustento ou participar, né, da necessidade do outro. Nesses casos em que não há um rendimento estável, equilibrado, que entre mais ou menos da mesma forma todos os meses, então a pensão alimentícia ela é fixada por meio da conversão do valor a ser pago em salários mínimos. Então, identifica-se a necessidade daquele que pede, identifica-se a condição daquele que vai pagar, é feito um encontro de contas, digamos assim, chega-se a um valor absoluto, só que a pensão alimentícia não é fixada em valores absolutos, porque fixada em valor absoluto, ela tende a durar menos no tempo, porque ela se deteriora, aquele valor vai perdendo o poder de compra com o passar do tempo. A gente não precisa ir longe para verificar isso, a verdade disso na prática. As mensalidades escolares de um ano não são iguais às do ano seguinte, há sempre um incremento. Então, fixada em percentual, qual é a facilidade da fixação em percentual quando tem contra-cheque? Aumentou a remuneração, a pensão automaticamente aumenta junto com a remuneração daquele que vai pagar. Se houver diminuição de remuneração, abriu mão de um cargo, de alguma vantagem, alguma coisa nesse sentido, ele recebe menos, então a pensão automaticamente será diminuída junto com a diminuição sofrida por aquele que paga a pensão alimentícia. Agora, no caso de não poder ser fixada em percentual, qual foi a estratégia que foi criada para viabilizar que o valor da pensão alimentícia seja automaticamente reajustado, evitando-se dessa forma o retorno dessas partes muito rapidamente ao judiciário para pleitear algum tipo de aumento? A conversão do valor necessário hoje converte em salário mínimo e a pensão vai ser fixada no valor equivalente a tantos salários mínimos ou a tal parte de um salário mínimo. Neste ano o valor é X, o ano que vem aumenta o valor do salário mínimo, automaticamente a pensão aumenta junto com o aumento do salário mínimo. É esse o raciocínio para a fixação da pensão alimentícia. Fixação ou quantificação, as duas expressões são muito comumente utilizadas. Vejam que quando o pedido que é endereçado ao judiciário é um pedido de alimentos, aplicado o procedimento tradicional, pode ser bastante demorado ou demorada o proferimento da sentença de mérito nesse processo. A espera pode vir a ser muito grande, já pensaram? 10, 12, 14 meses até que venha uma sentença ou às vezes até mais tempo. Aquele que precisa dos alimentos não pode aguardar todo esse tempo. Então, faz parte do procedimento especial de fixação de pensão alimentícia a fixação de um valor liminar. É um valor considerado provisório, que será analisado mediante simples análise da petição inicial. Então, vejam como a legislação garante proteção àquele que precisa de alimentos. Ele vai apresentar a sua petição inicial ao magistrado e apenas com base nela, o magistrado tem que fixar pensão alimentícia. Só que uma pensão de natureza provisória faz sentido isso. Ela é provisória porque o juiz, neste momento, apenas com a petição inicial, não tem acesso a todos os dados necessários para a fixação daquele valor justo ao qual eu me referi agora há pouco. A finalidade é essa, analisar necessidade, possibilidade para a fixação de um valor justo ao final. Só com a petição inicial ele não tem todos esses elementos, mas ele tem que levar em consideração que aquele que pediu precisa dos alimentos para a sua sobrevivência. Então, mesmo antes da citação do réu, o juiz já fixa alimentos que são denominados alimentos provisórios. Quando citado, o réu já passa a ter que fazer o pagamento dos alimentos provisórios. Vejam, mesmo antes de se defender no processo, ele já está
condenado no pagamento de alimentos provisórios. A fixação dos alimentos, estes provisórios, feitos em sede de liminar pelo juiz de primeira instância, não são mais discutidos na primeira instância. Se houver alguma irresignação, que pode ser por ambas as partes, pode ser por parte do autor, que achou que os alimentos provisórios ficaram muito pequenos, ou pode ser por parte do réu, que entende que não tem condição de pagar aqueles alimentos, que eles ficaram altos em razão de sua condição financeira, ou seja, qualquer discussão com relação aos alimentos provisórios serão discutidos mediante interposição de recurso. O recurso é o agravo de instrumento e aí o tribunal respectivo vai fazer uma análise de acertamento ou não da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeira instância. E aí, fixados os alimentos provisórios, eles devem já de imediato começar a ser pagos e o processo, a partir de agora, então, é que passa a tramitar pelo seu ritmo normal. Contestação, réplica, produção de provas, ele passa para a fase de instrução até ser sentenciado ao final. Se os alimentos provisórios, por algum motivo, não forem pagos espontaneamente, é possível executar alimentos provisórios. Não é preciso aguardar a sentença final do processo para cobrar os alimentos provisórios. O raciocínio é que eles já foram fixados inicialmente porque eles são muito necessários. Se não forem pagos, podem ser executados. Execução de pensão, execução de alimentos provisórios é uma execução definitiva, porque a obrigação já foi definida na decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeira instância. O processo toma o seu ritmo e, ao final, agora sim, diante de todas as provas necessárias, o juiz vai ter melhores condições de analisar um valor talvez mais adequado, ou o juiz vai ratificar aquele valor dos alimentos provisórios fixados inicialmente. É importante lembrar que quando forem majorados em comparação com os provisórios, os alimentos definitivos prevalecem com efeitos retroativos. Percebam o cuidado que tem que se ter no acompanhamento dessas ações. O juiz fixa X a título de alimentos provisórios. Só que aí parte-se para a fase da instrução do processo. As provas são apresentadas e o juiz percebe que a necessidade é realmente grande, mas que a possibilidade de pagamento é maior do que aquela que havia sido indicada inicialmente. Então, na sentença, a título de alimentos definitivos, o juiz dobra o valor da pensão. Vamos pensar na dobra para facilitar o nosso raciocínio. Fixou X a título de alimentos provisórios, lá no final o juiz fixa 2x, quer dizer, então, que esse devedor de pensão alimentícia está devendo 1x atrasado a cada mês em que ele pagou os alimentos provisórios. É interessante, quando você está pela parte do réu, orientar que ele faça uma poupança. Que ele faça algum cuidado com a administração financeira dele, para que quando os alimentos definitivos forem fixados, se forem majorados, a surpresa não seja tão grande, porque os alimentos são devidos de forma retroativa. No caso dos alimentos provisórios, não tem como retroagir, porque o processo acabou de começar. Mas se na sentença eles forem majorados, eles retroagem até a data da citação. Então, é preciso fazer uma planilhazinha de cálculo, tá? Para entender um valor complementar, percebem? Na comparação dos alimentos definitivos com os alimentos provisórios. E se houver majoração em fase de recurso, a retroatividade se dá também até a sentença de primeira instância. Então, é possível fazer uma execução já de antemão dos alimentos provisórios. Quando chega na sentença, se eles são majorados, é possível fazer uma segunda execução da diferença, digamos assim, dos alimentos definitivos com relação aos alimentos provisórios, e aí os provisórios deixaram de existir, porque lembram, é aquela decisão interlocutória provisória que valeria até que momento? O momento da sentença. Então, o que está valendo agora é o valor da sentença. Só que, em grau de recurso, vamos imaginar que o tribunal majore esses alimentos. Então, vai ser possível fazer também uma terceira execução,
fazendo mais uma complementação, certo? Do valor dos alimentos definitivos com os que foram majorados na segunda instância. E se acontecer o contrário, se esses alimentos forem diminuídos? Se os alimentos, quando fixados definitivamente, forem diminuídos na comparação com os provisórios, a diferença daquilo que aparentemente você pagou a mais do que devia, percebe que é o contrário o raciocínio agora? Pois é, não pode pedir a devolução, certo? Porque existe uma regra de irrepetibilidade dos alimentos. É uma regra difícil, às vezes, de ser assimilada, mas ela tem uma razão de ser. E essa razão de ser decorre da própria natureza jurídica do instituto que nós estamos estudando. Alimentos. Inclusive, essa é uma das melhores denominações. Vocês percebem que o nome que se dá a um instituto é completamente importante para que ele seja bem compreendido. Para que são pagos alimentos? Alimentos, quem recebeu, fez o que com eles? E a gente brinca, quem recebeu, comeu. Não tem como devolver. Essa regra da irrepetibilidade é aplicada independentemente de quem sejam as figuras envolvidas no pagamento daquela pensão alimentícia. Sejam filhos menores, maiores, demais parentes, na linha reta, ascendente, descendente, ou mesmo irmãos, que são os nossos colaterais de segundo grau. A pensão alimentícia pode ser ofertada espontaneamente, existe a ação de oferta de alimentos, então não é preciso, se você sabe que tem que pagar, não é preciso ficar esperando ser cobrado. Você pode se antecipar e ofertar o valor que você acha que é suficiente para suprir a necessidade daquele que vai receber. E é interessante perceber que quando essa ação termina, ou a ação de alimentos, que é promovida por aquele que precisa, ou a ação de oferta de alimentos, que é promovida por aquele que vai pagar a pensão, encerrada uma dessas ações, então você identificou o valor que tem que ser pago. Só que pensão alimentícia pode ser rediscutida a qualquer momento. Quando a doutrina nos ensina que ela pode ser rediscutida a qualquer momento, fica parecendo que é muito fácil discutir o valor da pensão alimentícia. Não é tão simples assim. A ação de revisão de pensão alimentícia está à disposição, tanto para o valor da pensão ser aumentado, como também para ser diminuído. Só que para que essas alterações sejam implementadas na prática, então deve ser provada a mudança também da situação de fato que autorizou a fixação da pensão alimentícia. Ou seja, quem precisa dos alimentos, por algum motivo, hoje precisa mais do que precisava antes. Não é difícil imaginar uma situação assim, uma doença pode gerar um aumento, um incremento dessa necessidade em razão de alguma circunstância que não existia na época, ou aquele que paga por algum motivo hoje pode mais ou pode menos. Então, é a alteração das situações, das circunstâncias fáticas que vão alterar, que vão autorizar o manejo da ação de revisão de pensão alimentícia. Era esse o nosso conteúdo, eu agradeço a paciência, a atenção, e a gente vai fazer as questões, o nosso quiz, para o encerramento da nossa aula de hoje. Vamos então às nossas questões, o quiz de encerramento da nossa aula de hoje. Primeira questão. Quanto aos alimentos, marque a alternativa correta, letra A. Devem atender ao binômio necessidade-possibilidade. Letra B. São devidos ad infinitum. Letra C. Só podem ser pedidos pelos filhos em face dos pais. Ou letra D. Devem ser fixados até o percentual de 30% da remuneração daquele que vai pagar. Essas são as opções, e dessas opções a verdadeira é a letra A. E eu procurei deixar isso bem claro aqui na explicação. E comentando os errados, pensão não é devida ad infinitum, não. Com relação a filhos, ela não pode ter termo final, ela não pode ter prazo pré-determinado, mas a pensão alimentícia não é devida ad infinitum, porque o pedido de exoneração pode ser promovido desde que haja um surgimento de uma situação que descaracterize a necessidade daquele que recebe pensão alimentícia.
A pensão não pode só ser pedida pelos filhos contra os pais, a gente tem a regra da reciprocidade, existem outros parentes também que estão envolvidos neste elo do princípio da solidariedade familiar e que teriam que prestar auxílio financeiro. E com relação à estipulação do limite de 30%, esse limite não foi fixado em local nenhum, depende da quantidade de filhos, depende da necessidade, do que precisa, tá? Então, a fixação ela vai ser analisada casuisticamente, não tem limitação apontada por lei. Segunda pergunta do nosso quiz. São regras de fixação de pensão alimentícia. Letra A, a reciprocidade. Letra B, o caráter sancionador. Letra C, a liquidez da obrigação. Ou letra D, a solidariedade familiar. A solidariedade familiar não é a alternativa verdadeira, porque a solidariedade familiar é o princípio norteador do estudo da pensão alimentícia. Agora, a regra de fixação da pensão alimentícia é a reciprocidade. A pensão ela é sempre devida em caráter de reciprocidade. Não existe caráter sancionador, pensão alimentícia não tem por finalidade sancionar a conduta dentro do direito das famílias, que é o foco da nossa aula de hoje, e o ideal é que haja liquidez, haja um valor determinado, ou em termos percentuais, ou convertido em salário mínimo. Sem a liquidez, a obrigação se torna inexequível, ou dificultaria muito a execução num caso de inadimplência. Bom, e a nossa última pergunta do quiz se refere à fixação dos alimentos. Para que a gente consiga identificar a alternativa falsa, qual a alternativa não está verdadeira? Letra A, os parentes em linha reta podem ser responsabilizados pelo pagamento da pensão alimentícia. Letra B, os colaterais obrigados são só até o 2º grau. Letra C, na linha reta responde qualquer um dos parentes, independentemente do grau. E letra D, os alimentos são irrepetíveis. A ideia dessa questão foi fixar conteúdo, 3 alternativas estão verdadeiras, a única errada é a letra C, mas observem que por uma suscetibilidade bem pequenininha aqui. Na letra C, na linha reta, responde qualquer um, independentemente do grau, aparentemente está verdadeiro, mas não é verdadeira não. Na linha reta, responde o parente de grau mais próximo. É só contra o pai que você pode pedir pensão alimentícia, a não ser que ou ele já tenha falecido ou ele não tenha condições de pagar. Você tem que provar que o parente de grau mais próximo não tem condições, para só então poder acionar o parente de grau mais remoto. Então, é como se em tese você tivesse ação contra todos, mas contra o de grau mais afastado, só se esgotadas todas as possibilidades, todas as tentativas com relação ao de grau mais próximo. Mais uma vez, ao final aqui da nossa 5ª aula, eu agradeço a atenção de todos, registro a minha honra, a minha alegria de ter participado do programa Saber Direito, me mantenho à disposição de todos, é fácil fazer contato, tem lá meu perfil no Instagram, @CeliaArrudaDC, deixo um grande abraço. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.